Amados irmãos, amados amigos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, saúde, prosperidade e bênçãos em todos os dias da tua vida. Amém. O Senhor deseja que seus filhos saibam que são salvos e que não tenham dúvidas. Ele nos mostra isso através da sua palavra. Ele não nos engana. Ele é confiável. Nós devemos ter fé, acreditar. Em 1 João, capítulo 5, 13, ele diz: estas coisas vos escrevo a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Não há um outro entre o céu e a terra que tenha poder para salvar. Só o Filho de Deus, aquele que do céu desceu, que deixou todo o seu poder, toda a sua riqueza, tudo que de melhor ele tinha para vir ser servo aqui na terra, para nos servir com seu próprio sangue, para que nos libertasse da morte e nos desse aquele direito que Deus deu à sua criatura ali no Jardim do Éden. Por ele nós somos restituídos pela sua graça, pelo seu sangue derramado, pelos seus martírios que tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele é o único, não há um outro. Não há um outro Deus entre o céu e a terra que tenha poder de nos salvar. A salvação do cristão tem dois tipos de evidências. O testemunho do Espírito está em João, 1 João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Está no versículo 10 do capítulo 5 de 1 João. Este é o Deus que nós pregamos, que os verdadeiros cristãos não se desviam nem para a direita, nem para a esquerda. Seguem em frente, caminho reto, santo, caminho sacrossanto de um Calvário, de uma estrada chamada Calvário, e nela tem o seu sangue derramado até a execução na cruz. O poder de Deus está em nós. A nossa salvação é para sempre. A nossa salvação foi dada por graça, beneficência do amor de Deus para com cada um de nós. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus do seu Filho deu. Está em Romanos capítulo 8:16, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Meus amados, não há um outro Deus tão generoso, não há um outro Deus tão amoroso, só o nosso Deus, representado aqui na terra pelo seu Filho Jesus Cristo. E nos nossos dias, invisível aos nossos olhos, mas visível aos nossos sentimentos espirituais, o mesmo Espírito
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em Gálatas 4:6 ele diz: porque sois filhos de Deus, envio aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Meus amados, esse estudo foi dado, mas nós vamos dar continuidade, porque o cristão verdadeiro sente desejo, sente necessidade de perseverar na oração. Ele está com constante desejo de orar. Colossenses 4:2, ele nos diz: perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Em 1 Tessalonicenses 5:16 diz: regozijai-vos sempre. Orai sem cessar no 17, no 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orai sem cessar. A busca da perfeição está na oração. A busca da vitória está na oração. Firmando assim a nossa salvação, firmando assim a nossa comunhão, a nossa busca pela perfeição espiritual em Cristo Jesus. Em Hebreus capítulo 10, 24 e 25, ele nos diz: e consideremos-nos uns aos outros, para que nos estimulemos no amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação como de costumes de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. É muito importante, meu amado irmão, meu amado amigo, nós buscarmos conhecimento da palavra, nós buscarmos conhecimento da verdade, o desejo de testemunhar, de mostrar ao povo as nossas vitórias, desejo de dizer: eu sou do Senhor, eu sou de Cristo lavado pelo seu sangue. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, ele diz: porquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, desejo de fazer as boas obras. Engrandecei o vosso coração, amolecei-o em amor e em verdade. Em Efésios, no capítulo 2, 10, ele nos diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, sempre nas boas obras, na humildade, demonstrando o nosso amor ao próximo e ao nosso irmão. Tito 2,14, o Senhor nos desperta, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos unir de toda a iniquidade, e principalmente do orgulho, da vaidade, da supremacia sobre os seus irmãos e os seus semelhantes. É purificar para si um povo especial, zeloso, só boas obras em seus atos e em seus gestos. O desejo de tornar-se mais cristão, mais cópia de Cristo, está em João 13, 12 a 15. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Humildade, simplicidade, singeleza, e nós não vemos isso nos homens de Deus. Nos homens que se dizem de Deus, vê-se orgulho, vaidade, prepotência, autoridades, e a autoridade é de Cristo. Purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Tornar-se como Cristo,
Esta é a verdade. Tornar-se humilde, servo, e não como Senhor absoluto de todas as coisas. É um exemplo que o próprio Cristo nos fez, nos mostrou e nos determinou que façamos o mesmo que ele fez. Ainda em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21 e 23, ele nos diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Este é o Deus Todo-Poderoso que o verdadeiro cristão prega e segue os seus passos, caminha com ele lado a lado. A perseverança dos santos é uma doutrina que afirma que todo aquele que Deus chamou para a sua graça não pode perder a salvação, mas certamente ele o fará perseverar, pois é eternamente salvo. Ninguém perde a salvação se uma vez verdadeiramente for salvo. Na sua decisão, foi pela fé e não pela emoção. Foi pelo coração e não pela decepção. Perseverar eternamente, salvo aquele que pela fé se converteu e confessou o aceitar Cristo como seu Salvador. Apesar de haver a vontade do homem, no final de tudo é Deus que preserva o cristão através do operar do Espírito Santo no seu coração. Amado, receba a bênção de Deus, receba o selo do penhor do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo 1, 22, ele diz: o qual também nos selou e deu o pendor do Espírito em nossos corações. Ide e morai até a consumação do século no coração de cada um dos cristãos. Em 2 Coríntios 5:5 ele diz: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo de Deus. Em Efésios capítulo 1:13 ele nos diz: quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Este é o Deus Todo-Poderoso que nós pregamos a você, meu amado irmão, meu amado amigo. A posição espiritual do crente está em Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E para terminar, continuaremos amanhã, se Deus assim nos permitir. Filipenses capítulo 1, 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.